noite a todos. Na aula de hoje nós vamos aprender a calcular a resistência ou a falta dela, né, de um solo ao cisalhamento. O que é o cisalhamento, né? O cisalhamento nada mais é que a resistência ou a falta de resistência que um solo tem aos esforços cortantes. Aí vocês estão vendo um ensaio, a compressão simples, de uma amostra de solo, onde aparece ali a 45 graus, aproximadamente, o cisalhamento desse corpo de ensaio, desse solo aí. E o que é um esforço cortante, né? É o esforço que faz, ou tende a fazer, né, um material, por exemplo, aqui é uma amostra de solo, nós temos as forças axiais, as forças normais e as forças axiais, uma em cada direção. Então o solo, ele tende o quê? A cisalhar, né? A cortar. E aqui tem a tensão desse cisalhamento, nesse vermelhinho aqui, ó. Então essa tensão de cisalhamento foi causada pelas forças axiais, causando um deslocamento, ΔL, aqui nesse corpo de prova, né? Ou nesse solo aí. Em concreto, amado, né, vocês sabem, né, que os esforços cortantes, né, são todos resistidos, praticamente a maioria são resistidos pelos estribos, né? Então, o solo naturalmente, né, ele já possui uma resistência ao cisalhamento. E isso é importante, né, para manter a estabilidade do solo. E é importante nós conhecermos essa resistência, né, ao cisalhamento. Para quê? Para nós podermos calcular os muros, né, os muros de arrimos, os taludes, as sapatas que cisalham o solo também, entre outros elementos. Então aí, ó, nós estamos vendo um deslizamento de um solo residual lá em São Conrado, no Rio de Janeiro, onde provavelmente deve ter chovido bastante e saturou o solo e ele acabou havendo esse deslizamento. Aqui, ó, nós temos um muro de arrimo. Então esse muro de arrimo também nós precisamos saber calcular o momento, o quanto de cisalhamento, o quanto resiste ao cisalhamento esse solo, para a gente calcular o nosso muro. Aqui aparece uma sapata. Esse desenho aqui, depois que eu coloquei, eu pensei por que eu coloquei esse desenho, porque não tem nada a ver, porque a gente está falando sobre o cisalhamento do solo. Se vocês olharem aqui a sapata, eu tô me referindo à tensão de cisalhamento na sapata, né? No interior da sapata. Então aqui tem um cálculo de concreto, né? Então, quando eu falo em cisalhamento causado pela sapata, lembrem dos tubos de pressão, né? Que ficam aqui embaixo. Então eu tenho a resultante das forças normais aqui embaixo, bem embaixo da sapata. E nas laterais, sim, que eu vou ter esse esforço cisalhante causado pela sapata no solo. Então essa figura está falando exatamente só do cisalhamento dentro da sapata, que ela mostra aqui, né? Mas se vocês imaginarem os bulbos, depressões aqui, vocês vão ver que o cisalhamento é exatamente nessa parte lateral do bulbo, onde há esforços de cisalhamento, de corte, né? O solo, ele resiste naturalmente ao cisalhamento, como eu falei. Então, a gente olhando como é que funciona como é que ele acontece esse deslocamento do solo, esse rompimento desse deslizamento do solo. Olhando aqui mais nitidamente, ó, podemos ver que temos um solo fraco, né, com um solo mais rígido aqui. Então essa superfície aqui, ó, de contato entre um solo bom e o solo que cisalhou, nós temos forças de coesão e forças de atrito. Então quando rompe essas forças, nós temos esse deslocamento, né, esse cisalhamento. O solo, para resistir ao cisalhamento, utiliza, então, a coesão e o atrito dos grãos. A coesão, quando nós já vimos, né, coesão é
é a cola entre os grãos, né? Um grão colando no outro, tipo uma argila, né? Então, um solo argiloso, né? Já o atrito, né, é causado pelo atrito entre as partículas maiores, né? Por exemplo, num solo arenoso, né? São partículas que dificultam o escorregamento. Então, para a gente calcular a resistência do solo ao cisalhamento, nós temos essa fórmula aí que vocês estão vendo, né? Então, basta somar R1, que é a coesão, mais a resistência ao atrito, que é feita pelo coeficiente de atrito, né? O ângulo de atrito do solo, o delta aqui, e uma tensão normal. Então, vocês viram que agora apareceu uma tensão ali. Por que será que apareceu essa tensão, né? Porque eu falei primeiramente assim, ó, que a resistência ao cisalhamento seria a coesão, depois o atrito entre as partículas, né? E aí entrou essa tensão aqui, que é a tensão principal, que é a tensão normal. Então, como é que a gente vai entender essa tensão normal aqui? Como é que a gente vai... O que ela está fazendo aí? Então, eu pedi para vocês, como está no texto aí, fazerem agora comigo o seguinte. Coloque uma mão sobre a outra, tá? Isso é uma palma sobre uma palma com uma palma, tá? Façam isso. Deslize uma sobre a outra. Então, esse deslizamento é o cisalhamento. Tá? Se a gente colocar uma cola entre elas, a gente pode dizer que é a coesão. Ficou colada ali, né? Uma coesão, né? E se a gente pressionar mais um pouco uma mão na outra, nós temos um atrito maior entre elas, o que dificulta o cisalhamento. Mas agora vocês observem que eu vou falar exatamente dessa tensão aqui, ó. Se eu exerço uma maior tensão, né, entre as mãos, ficará muito mais difícil haver o cisalhamento. Então, assim, ó, a resistência ao cisalhamento do solo está diretamente ligada à tensão com que ela sofre. Então, se eu aumentar a tensão da minha mão sobre a outra palma da mão, maior será a minha resistência ao cisalhamento. Vocês entenderam? Então, se eu aumentei a tensão, eu aumentei esse atrito, esse coeficiente de atrito que ocorre entre as superfícies. Então, a minha resistência ao cisalhamento é a soma da coesão, do ângulo de atrito do solo, né, das partículas, e dessa tensão normal, dessa tensão que é a tensão principal que ocorre no solo. E como é que a gente calcula isso, né? A gente calcula através de várias formas, formas trigonométricas, né? Mas que esse senhor aí que vocês estão vendo, chamado Christian Otto Mohr, inventou o chamado Círculo de Mohr, para conseguir fazer... Imagine como é difícil, né, calcular trigonometricamente, né, essas tensões, porque uma está dependendo da outra. Se eu aumento a tensão normal, é lógico que vai aumentar a minha resistência ao cisalhamento, né? E se eu diminuir a coesão também, né? Então vai ter uma relação direta. Então esse senhor, o senhor Christian Otto Mohr, inventou o Círculo de Mohr, baseado no quê? Baseado exatamente nessas equações trigonométricas que a gente vai ver agora. Então, imagine o seguinte, ó. Vocês estão vendo aí, ó, uma partícula infinitesimal, uma partícula bem pequenininha do solo, onde aparecem as tensões normais, no eixo Y, as tensões axiais, no eixo X, e as tensões de cisalhamento, causado causado pela tensão normal, né? Pela tensão principal. Vocês observam qual é a tensão normal que eu estou falando aqui? A tensão normal aqui, ó, é aquela tensão, o tal Z, que a gente calculou nos bulbos de pressão, lembram, né? Por uma profundidade tal. Qual é a tensão que chega lá naquela profundidade, né? Então, é o nosso tal Z, na profundidade Z, né? E as tensões
horizontais, né? E aquelas tensões que é o coeficiente K, da última da aula de taludes, né? Então, para a gente calcular o empuxo, então essa aqui seria a tensão axial do coeficiente K. Por exemplo, se eu tenho uma tensão normal de X, essa tal Z normalmente seria 60%, dependendo do tipo de solo, né? De Y, quer dizer, né? Tensão em Y, a tensão normal em Y, a tensão em Z, em X, seria 60%, né? Que é transmitido a ela. Então, conhecidas as tensões verticais, que aprendemos nas aulas anteriores, através da propagação dos bulbos de depressões, tal Z, na profundidade Z, né? Que seria esse aqui. Aqui é tal Y, né? Mas aqui seria, no caso, eu estou falando tal Z. As tensões horizontais no eixo X, tal X, relacionados ao coeficiente K, né, que seria do empuxo, né? Os esforços cortantes são resultantes dessas tensões. Então, aqui está os esforços, as tensões cortantes, né, em X e Y, cada uma no sentido contrário, né, à superfície. E aí nós utilizamos o círculo de Mohr, né? O círculo de Mohr é exatamente isso, para conseguir resolver essas equações aqui, ó. Essas equações são equações trigonométricas, né, que servem para determinar exatamente essas tensões. Então, por trigonometria, calculamos as tensões atuantes em um elemento rotacional em um ângulo alfa. Então, esse elemento girou, né? Então, usamos esse ângulo aqui para calcular qualquer elemento dentro do sólido. Então, essas equações são de um círculo, né? De um círculo cuja a representação é do círculo de Mohr. Esse círculo de Mohr aqui, ó. Onde eu tenho as duas tensões, né? A tensão maior e a tensão menor. Esse eixo aqui é o eixo do cisalhamento, né, da tensão de cisalhamento, e esse aqui é das tensões normais e axiais. Aqui eu tenho o cálculo, aqui ó, eu tenho o cálculo da tensão tal 1, né, aqui, essa aqui, ó, que é a maior tensão, né, e o tal... Aqui eu tentei corrigir, porque estava 1 também, eu fui botar 2 e botei 3 sem querer. Agora estou vendo aqui que eu botei errado. Aqui então é tal 2, né? Que é esse aqui, ó. A tensão principal menor. Essa é uma das equações onde vai achar tal 1 e tal 2. Aqui eu proponho agora um exercício para vocês fazerem, baseado nisso que eu já passei para vocês, tá? Claro, eu quero que vocês complementem alguma boa parte ali, esse é um resumo da apostila que eu dei para vocês aí. Eu quero que vocês façam um resumo, depois deem uma olhada na apostila, que vocês vão entender mais profundamente. Então, o que eu peço no exercício, tá? Ele diz assim, ó, um solo arenoso, areia, né? Por isso que tem um ângulo de atrito, né? Com um ângulo de atrito de 28 graus. E aí eu botei que coesão é zero, mas não existe, né? Lógico, né? Sempre tem uma coesão, mas nesse caso vamos considerar a coesão zero para esse solo aí. Eu peço para determinar se esse solo resiste ao cisalhamento para as forças Y normais de 5 toneladas. Ó, essa é a força normal principal de 5 toneladas. X, que é a força cortante, de 3 toneladas. Então, olhem aqui, ó, 6 vezes 5. Então, a força normal resultou numa força axial aqui, né, de 3 toneladas. Numa profundidade Z, vamos dizer. A sapata está aqui em cima. Então, numa profundidade Z, eu cheguei que a minha força normal, né, seria de 5 toneladas, 5 kN, né? E a minha força axial de 3 kN.
E essas forças causam nesse elemento, né, do solo um esforço de cisalhamento de 1 kN nessa direção aqui, e também na outra direção, né, agora nessa direção aqui, também de 1 kN. Então eu peço o quê? Eu quero que vocês verifiquem que se esse solo vai resistir a essas forças aí, que estão aí, né? Esse solo, que é um solo arenoso, né, com ângulo de atrito de 28 graus. Aí eu coloco um roteiro, né, que diz o seguinte, ó, primeiro a gente tem que determinar a área do elemento, isso aí, que é um elemento de 10 por 10 centímetros, tá? Vocês têm que passar para metros, porque a gente vai calcular em quilos pascal. Depois, calcular, porque isso aqui são forças, né? São forças. Agora vocês têm que transformar essas forças em tensões, né? Então tem que pegar essas forças e dividir pela área, né? E dividir pela área, né? A tensão é a força sobre a área. Então eu vou pegar essa força, 5, dividir pela área ali da superfície, né? Que vai dar em quilopascal. Vamos calcular as tensões principais maior e menor, né, que são essas fórmulas aqui. Ó, tensões principais maiores e menores. Vamos desenhar no círculo de Mohr. Vamos desenhar aqui no círculo de Mohr. E aí nós vamos achar aquela tensão de cisalhamento máxima. Então, achando as tensões de cisalhamento máximo, eu vou comparar com a tensão de cisalhamento que o meu solo resiste. É isso que eu quero que vocês façam. Façam uma comparação entre a tensão que está sofrendo o solo e a tensão que ele tem, e a capacidade de cisalhamento que ele tem de absorver essa tensão. Eu coloquei ao final ali do texto, né, um vídeo ali que explica direitinho como é que faz esse cálculo. Esse cálculo aí não está ali, tá? Vocês vão ter que fazer. Então a aula de hoje é isso, quero que vocês analisem a questão, né, do exercício, pensem no que está aí no texto e tente resolver. Tá ótimo? Tá, professor, pode ser. Depois o senhor passa esse exercício resolvido para nós? Na verdade, eu vou resolver junto, que eu fiz aqui o exercício, mas não resolvi. Tá. Não, vou fazer aqui também. Tá.